Senhor, estamos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome, com a Tua permissão, para mais uma noite do estudo do Seu Santo Evangelho, Senhor. Pedimos nesse momento que Seus bons espíritos possam nos prover a segurança necessária, a paz, a calma, Senhor. Acalma nossos ânimos nesse momento para que a gente possa também sintonizar os nossos pensamentos, Senhor, nesse nosso estudo, para que possa ser proveitoso a todos nós, para que nós possamos trocar ideias e experiências aqui nessa noite de hoje, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor. Muito obrigado a todos aqueles que dedicam um tempo do seu dia a dia tão corrido para parar esses minutinhos e a gente poder refletir sobre a Tua palavra do Evangelho, Senhor. Eu peço, Senhor, que Teus bons espíritos possam, nesse momento, aplicar um passe e benfazejo em todos os participantes, Senhor, limpando todas as energias, refazendo todas as forças vitais, Senhor, e que nós possamos transcorrer a noite de hoje da melhor maneira possível, para que possa ser proveitoso para todos. Abençoa também, Senhor, todos aqueles nossos irmãos que vão ter acesso a esse conteúdo mais tarde no nosso canal, que possa ser também, Senhor, essas palavras possam transmitir também a paz e o amor necessário a cada um dos corações que dedicar a assistir esse nosso estudo de hoje, Pai. Guarda-nos, Senhor, de toda interrupção, de todo momento de distração durante esse nosso estudo, que nós possamos nos concentrar e ouvir, Senhor, e receber a Tua palavra nesse estudo de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos o de hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos da prática e do pensamento de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. Boa noite a todos mais uma vez. Vamos compartilhar aqui a nossa tela. Vamos começar aí com bastante energia nosso estudo da noite de hoje. Né? Hoje nós vamos ver o item 5, né? Nós ainda estamos no capítulo 5, desculpa, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do nosso Evangelho. E hoje nós vamos ver o item 24, que é uma continuação, né? O Evangelho, ele trabalha como se fosse ali uma engrenagem, né? Essa engrenagem, ela vai se encaixando ali. Então, cada um dos estudos que a gente vai fazendo aqui na sequência, desses estudos do Evangelho, eles vão complementando e às vezes até simplesmente relembrando aqueles conhecimentos que a gente já viu em capítulos anteriores, tá? Então, hoje, a gente vai continuar aqui no nosso estudo, vendo o item 24, que ele fala da desgraça real. O que é essa desgraça real, já fazendo aí um introito do nosso estudo de hoje? O Evangelho, ele nos traz a visão do espírito imortal acima da visão nossa de mortais encarnados. Tá? Por que ele fala a desgraça real? O que é uma desgraça? Desgraça é um evento trágico, penoso, excessivamente trágico e penoso, tá? Então, tudo aquilo que acontece de extremamente ruim é considerado uma desgraça. O Evangelho, nesse nosso item de hoje, ele vai nos trazer um viés diferente do que aquilo que a gente considera ser um evento de desgraça, né? De catástrofe, de calamidade, certo? Por quê? Porque justamente a gente vai analisar nesse item de hoje sobre o viés do espírito imortal, e não mais o viés do mortal encarnado aqui, certo? Não mais o viés do nosso corpo de carne aqui, que ele tem um fim certo, ok? Diferente do nosso espírito, que ele permanece eternamente. Então, é justamente sobre esse prisma que a gente vai analisar o que a gente pode considerar como uma tragédia, uma desgraça,
e o que não é considerado, de outro modo, né, pelo olhar do Espírito, como uma tragédia, como uma desgraça, que é a palavra que é utilizada aqui. Então, iniciando aqui o nosso item, né, o Evangelho vai nos trazer ali que toda gente fala da desgraça, ou seja, né, de ter sofrido algum mal intenso, né? Todas as pessoas reclamam em algum momento de ter passado por algo realmente muito difícil, muito penoso, muito ali, muito realmente um obstáculo que exige muito para que a gente possa transpor, certo? Então, o Evangelho, nessa visão, ele vai falar que toda a gente fala da desgraça, toda a gente já a sentiu e julga, olha só, ele não está falando que a gente conhece o que é realmente a desgraça, mas julga conhecer-lhe o caráter múltiplo, né? E aí, esse Espírito que está nos falando aqui, da equipe do Espírito de Verdade, vai vir trazer, vai falar o seguinte, ó: venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana, e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. E que ele está falando aqui, olha, não é querendo contradizer ninguém, não, mas eu vou vir aqui, da minha palavra de hoje, eu vou explicar para vocês que aquilo que vocês consideram como um mal muito agudo, né, que coloca-se o nome ali de desgraça ou de tormento muito acentuado, na verdade, se a gente olhar pelo olhar do Espírito, não é. Tá? É uma bênção de provação que aquele Espírito está passando e que dá, na verdade, uma grande oportunidade de passar por aquilo resignadamente e colher os frutos disso. Vejam, em momento algum que eu vou chegar aqui, vou falar que isso torna mais leve, mais fácil. Torna um pouco mais leve, porque esse ponto de vista ele nos traz esperança ao invés de desânimo, tá? Mas não quer dizer que isso seja fácil, tá? A gente não vai utilizar dessa palavra. É difícil passar por um tormento agudo desses que a gente vai estudar aqui hoje, tá? Sobre qualquer ponto de vista, é difícil. É um pouco menos quando a gente olha pelo lado do espírito imortal, tá certo? Então, é justamente isso que a gente vai estudar hoje. Então, ele vai falar aqui que nós, enquanto passamos por essas provações, a gente costuma ver nessa miséria, no fogão sem lume, ou seja, né, aqueles que passam necessidades físicas com relação à alimentação, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, ou seja, aquelas pessoas que têm uma perda de um ente querido na família, principalmente quando se trata de uma criança em tenridade ali, né? Nas lágrimas, no férito que se acompanha de cabeça descoberta e com coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho, que desejar envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sobre os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Ou seja, essas pessoas que passam aqui, lembrando, ele está apenas exemplificando, existem aí inúmeros, assim, incontáveis exemplos do que a gente pode considerar como um evento desgraçado durante a nossa vida aqui, durante a nossa passagem aqui na Terra como encarnados, certo? Ele está somente aqui demonstrando alguns. O que seria mais considerado? Tudo aquilo que você olha e vê que geralmente os espíritos, né, os seres que passam por aquilo entram em um certo desespero, têm muito medo de que isso aconteça, são esses eventos mais agudos, assim, que são consideradas desgraças reais da vida humana aqui, né? Da nossa tragédia humana aqui, né? Então, ele falou aqui da traição, da perda de entes queridos na tenra idade, na questão da miséria, né, daquele que passa por necessidades físicas mesmo, de não ter muitas vezes o que comer, de não ter como se vestir, enfim, né, tudo aquilo que vai negativamente excitar os nossos sentidos, tá? Por que a gente ainda considera desgraça? Já adentrando, né, já aprofundando um pouco mais no nosso estudo aqui. Porque justamente isso nos atinge, geralmente, no orgulho e na vaidade. Vocês viram que os dois foram citados aqui, ó?
Na desnudação do orgulho, que desejaram envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sobre os andrajos da vaidade. Veja, geralmente, e não sou eu, Wellington, que estou falando isso, tá? É o Evangelho, ele nos traz isso em vários pontos. Geralmente, aquilo que mais nos incomoda aqui na nossa passagem terrena é aquilo que vai de encontro e fere nosso orgulho e nossa vaidade. O próprio Evangelho, ele nos cita o orgulho e a vaidade como os maiores entraves que os espíritos encontram com relação à sua jornada evolutiva, tá? Então, tudo aquilo que de alguma forma fere a gente profundamente, se a gente procurar aprofundar nas raízes, enxergar qual que é a raiz desse mal, é porque fere o orgulho ou a vaidade, tá? Não é regra, mas na maioria das vezes é isso sim que acontece, tá? Então ele vai fazer agora justamente esse contraponto. Não é isso que é considerado uma desgraça. Por quê? E já adiantando, né, sobre o que a gente vai falar hoje. Esses eventos todos, eles são difíceis, como a gente estava dizendo no começo, são difíceis de se passar. Ninguém, em sã consciência, deseja passar por esses eventos, de tão difícil que é, de tão complicado que é passar por essas provas. Alguém aqui deseja passar por necessidades físicas ao ponto de não ter o que colocar na sua mesa, de não ter com o que se alimentar? Ninguém, em sã consciência, deseja isso, tá? Então, são situações realmente difíceis, mas são todas, sem exceção, situações passageiras. Aqui ele não cita, mas também a questão de uma doença muito grave que se acomete sobre alguém. É fácil? Alguém deseja? Não, não é fácil, é extremamente difícil e ninguém deseja. Mas são coisas passageiras, são coisas que, na maior parte das vezes, por estarem ligados ao orgulho e à vaidade, estão ligados à nossa passagem, ao nosso corpo carnal. No máximo que vai acontecer vai ser uma pungente dor, um pungente desespero, medo, aflição, agonia, né? Mas todos, sem exceção, são passageiros. Mas, Inha, pode falar. Pelo que eu entendi hoje, dentro do conhecimento espírita, o que a gente chamaria de desgraça real, pelo lado espiritual, seriam bênçãos na nossa vida, né? Porque através disso que a gente chama de desgraça, de tristeza profunda, ou seja lá o que for, são provações que vão elevar o nosso espírito. São provas, né? Que vai elevar, né? Igual você citou, no caso da doença, da perda do ente querido, tudo isso traz aprendizado. Através disso daí, une-se as famílias, né? E a gente vê muito os porquês quando as pessoas estão passando por uma dificuldade, por uma doença muito difícil, uma provação, ela perguntar, mas por que comigo, né? Por quê? Porque Deus é justo e aquilo que a gente tem que passar, nós vamos passar, ninguém vai passar pela gente. A conta é nossa, cada um paga a sua conta. E olha que a gente paga em parcelas suaves diante de tudo aquilo que a gente já fez. Sim, exatamente isso. E aqui o Evangelho ele vai aprofundar justamente nessa questão. Ele vai falar sobre a questão aí do que é eterno e do que é passageiro. Tá? Por quê? Porque é um ponto de vista que, quando a gente adota esse ponto de vista, a gente eleva a nossa vibração de uma forma que, primeira coisa, a espiritualidade, quando a gente se propõe a elevar essa vibração dessa forma e encarar isso como oportunidades de ser testado, de evoluir, de pagar por aquilo que a gente fez, né, de alguma forma de equalizar ali os débitos que a gente foi adquirindo, a espiritualidade toda, nesse mesmo momento, se prontifica a nos ajudar a passar pelo obstáculo, qualquer que seja ele. Outra coisa, não existe obstáculo pelo qual a gente não consiga passar, que a gente não consiga superar. Deus é justo, misericordioso, Deus é amor. Ele não colocaria
a qualquer um de seus filhos uma prova pela qual ele não pudesse passar. Não tem nada que seja colocado dentro do nosso planejamento encarnatório que a gente está programado a falhar. A gente falha, é normal, é natural do ser humano, enquanto espírito encarnado aqui no mundo de provas e expiações, a gente ser falho e muitas vezes ceder, né, na prova, mas isso também é contabilizado como natural, faz parte do nosso aprendizado, tá? É só a gente pegar, e é uma analogia que eu gosto muito de fazer com relação à escola. Quem é que passa por todo o período acadêmico que a gente passa ali, né, todos os nossos estudos, sem errar, sem falhar? E geralmente aquilo que a gente erra é justamente aquilo que a gente mais fixa, mais aprende depois. Eu até eu vi em um vídeo, né, nessa semana um exemplo muito interessante. Quando a gente vai fazer um caminho pela primeira vez, a gente vai para um lugar, a gente está viajando ali, vai para um lugar tal, ou está indo para casa de alguém, né, para algum evento, alguma coisa, e é a primeira vez que a gente está indo. A gente está, né, a gente não conhece ainda o caminho. O que acontece? Se a gente errar o caminho, depois a gente vai, corrige e tal, tenta achar a rota e tudo mais, mas assim, principalmente se você errar e aquele erro te custar, tipo, fazer um retorno de 2, 3 quilômetros, ter que fazer uma volta imensa por conta de que errou o caminho. Esse caminho se fixa, principalmente se você erra, ele se fixa muito mais na sua cabeça, na sua memória, do que se você chegar e fizer o caminho certo. Se você errar uma vez, tiver que fazer um retorno, né, tiver que penar depois para, né, encontrar o caminho certo, aquilo que você errou, provavelmente você não erra mais. Porque fixa mais. E é justamente esse um dos pontos de vista que a gente vai ver aqui hoje no nosso estudo, né? Então, ele vai falar que esses eventos, eles são, sim, podem ser, sim, considerados como eventos desgraçados para os que só veem o presente. Aí ele vai, olha que ponto de vista pedagógico, né? A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Ou seja, no que isso vai gerar? Porque muitas vezes a gente vê só, olha só o que ele fala, vê só o presente. Então, utilizando justamente essa analogia do caminho, às vezes você erra um caminho ali e vai parar num outro lugar totalmente diferente. Mas por ter errado esse caminho e parar em um outro lugar totalmente diferente, às vezes te aparece uma oportunidade onde você nem tinha a intenção de estar, mas um erro, né, um suposto erro que você cometeu, te levou àquele lugar para te dar uma oportunidade ali de realizar alguma coisa boa. Certo? Então, às vezes você errou o caminho, desviou, atrasou, aconteceu algum imprevisto, mas era uma forma de Deus estar te livrando de sofrer um acidente no meio do caminho, por exemplo. E isso acontece com muito mais frequência do que a nossa pobre visão aqui de encarnados pode sequer imaginar. Isso já aconteceu, e isso eu falo com 100% de certeza. Essa questão de, às vezes, a gente atrasar, aconteceu um imprevisto, aconteceu alguma coisa que a gente não gostaria que acontecesse, que não estava planejado, e isso ser um livramento de algo que poderia acontecer, já aconteceu com todo mundo aqui, em alguma vez. Ou a gente viu e percebeu, e a gente até notou, né, se tocou que aquilo aconteceu por ser um livramento, ou muitas das vezes, o que acontece 99% das vezes, aconteceu algo que a gente nem ficou sabendo do livramento que era. Então, às vezes, a gente não sabe, enquanto encarnados aqui, a gente está passando por uma dificuldade, mas a gente não sabe no futuro, até nem é um futuro tão longe assim, mas no futuro ali até próximo, a gente não sabe qual que é o efeito daquilo que está acontecendo com a gente. Às vezes a gente vê como ruim porque a gente enxerga só o presente aqui, e no presente, nossa, perdi um compromisso, aconteceu tal coisa que eu imaginava que fosse acontecer totalmente o contrário, aí aconteceu tal coisa, eu não considerei aquilo ali como uma coisa boa, né, porque, né, me gerou algum tipo de prejuízo ali no meu tempo, ou, sei lá, eu me frustrei com alguma expectativa que eu tive,
né? E essas são as visões que a gente tem só do presente, né? E aí ele vai nos dizer, né? Vamos fazer uma comparação aqui. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, ou seja, acontece algo que você fala, nossa, que coisa boa isso aqui que aconteceu, mas que acarreta consequências funestas. Não é realmente mais desgraçado do que outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. O que ele está nos dizendo aqui? Ora, aconteceu algo que você considerou bom, mas lá na frente isso vai ter uma consequência ruim. Isso é um acontecimento bom ou um acontecimento ruim? Então ele está falando, o que ele está falando? Modifica o teu ponto de vista. Talvez você nem vai conseguir fazer isso porque você não vai conseguir enxergar ao longo prazo os resultados e os efeitos de tal coisa que agora você considera boa. Por exemplo, nossa, eu ganhei lá, sei lá, eu ganhei um monte de Coca-Cola, né, ou qualquer outro refrigerante. Falei, nossa, que coisa boa, né? Vou poder tomar refrigerante assim, à vontade, adoidado. Aí vai, a pessoa começa a se entupir de refrigerante. Aí o que acontece? Quer tomar água, dá uma pedra no rim. A consequência a gente já viu que é ruim. Ou seja, foi uma coisa boa eu ter feito isso ou não? Não foi, porque trouxe uma consequência ruim. Ou pior, pode dar diabetes, pode fazer um monte de coisa no organismo. Então, na hora que você estiver ali tomando seu refrigerantezinho, você imagina o calor de Ribeirão Preto de 40 graus. Você está tomando seu refrigerantezinho ali geladinho. Gostoso, uma delícia, refresca na hora. Mas e depois? Se esse evento tiver uma consequência ruim, obviamente que é um evento que trouxe, né? O resultado dele trouxe algo ruim, então é um evento ruim. Mas pelo contrário, muitas vezes acontecem coisas ruins que depois vão nos trazer lá na frente, lá adiante, às vezes a gente nem lembra, né? Mas lá na frente, lá adiante, vai trazer uma consequência boa. Vou utilizar o exemplo aqui de Haroldo. O Haroldo, ele passou por vários lares, né? Durante a infância dele, e aquilo ali gerava uma dificuldade. Nenhuma criança quer isso. A criança quer ter um lugar seguro, um lar, um porto seguro ali para retornar e tudo mais. Nós, adultos, queremos isso. Imagina, então, uma criança. Então, ele teve que conviver em diversos lares, com diversas dificuldades, né? Passar por muita coisa aí. Só que ele fala, isso desenvolveu em mim uma habilidade de poder lidar com diversos tipos de pessoas diferentes, entrar e sair de diversos tipos de ambientes diferentes e ter aquele jogo de cintura para lidar com situações mais complicadas. Ou seja, aquilo que aparentemente parecia algo ruim, porque no momento que está passando realmente é difícil, gerou uma habilidade, fez com que aquele espírito, olha só, fez com que aquele espírito imortal adquirisse uma qualidade que ele vai levar com ele para a eternidade, porque não se perde. Olha só como que é, olhando por esse lado, como que modifica o ponto de vista completamente do que é o bom, o que é o mal, o que é um evento ditoso, como o Evangelho diz, ou um evento de desgraça real. Janete, pode falar, você levantou a mão? Boa noite. Oi. Wellington, eu estava lembrando, quando você falava, eu lembrei, sabe o quê? Daquela história da lagartinha no casulo, né? Que a pessoa com pena, aí foi lá ajudar, aí quebrou o casulo e para ajudar a borboleta a sair. E aí saiu a borboleta, mas com a asinha quebrada, né? Ela não conseguiu. Quer dizer, aquela dureza dela ficar naquele casulo e devagarinho, passar por aquela dificuldade toda, ia fortalecer as asas dela para ela voar, não é? E a Sim. gente não compreende isso, compreende que a gente tem que passar pelas dificuldades, pelas essas que são chamadas desgraças real, porque somos muito apegados ainda à matéria, né? Uhum. E aí a gente fica ligado nisso, que na verdade, você falando, eu entendendo assim, que a desgraça real é quando passamos pelas provações, seja pequeno ou grande, vai depender do ponto de vista de cada um, né? E não aprendemos ou nos fortalecemos com elas. E quando isso não é compreendido, né, que faz parte do processo da vida,
não é que a gente ache bom, porque tem gente também que diz assim, o espírito acha bom sofrer. Não, jamais. Nem é lindo, nem é poético o sofrimento. É uma ferramenta, é um remédio, pode ser até uma lição. Mas quando a gente não consegue passar por isso e, e voltar desse sofrimento, né, dessa desgraça, vamos dizer, mais fortalecidos, e a gente entra nessa escuridão, se a gente entrar nela, se a gente cair dentro dela, aí sim vai perder a desesperança, a fé, né? E aí as consequências vai ser pior, porque a gente muitas vezes traz aí o quê? A obsessão, traz a depressão e outras coisas, né? Sim, exatamente. São essas dificuldades aí que fazem a gente ter força, né? Faz a gente crescer. E lembrando até, né, o próprio Haroldo, ele diz isso, né, que os espíritos puros, os espíritos angélicos, gente, eles não são frágeis de forma alguma. Eles são extremamente resilientes e resistentes. Mas por quê? Porque passaram por provas pesadíssimas, né? A lâmina, ela não fica pronta sem muita pancada ali, sem ser exposta a muito calor, não se faz nada com o metal. Né? E nós somos assim, nós somos verdadeiros metais a sermos ali, né, moldados, forjados. Não se forja nada no frio, na tranquilidade. E aí, né, até aproveitando da fala da Janete, é outra coisa a se considerar ali como uma verdadeira desgraça. Veja bem, a facilidade em si, se a gente olhar por esse ponto, nós tivemos, né, antes de a gente ter essa oportunidade santíssima e maravilhosa e misericordiosa da gente poder encarnar aqui, nós temos um planejamento daquilo que a gente tem que cumprir, do que a gente vai ter que passar, do que a gente vai ter que adquirir, né, o que a gente vai trabalhar para adquirir de novas qualidades. Obviamente, né, olhando pelo lado bem realista, a gente não vai sair daqui extremamente modificado. A cada encarnação, a gente vai se modificando aos poucos ali. Né? É justamente uma forja do espírito. Mas, veja bem, se a gente tem essa oportunidade, há todo um planejamento encarnatório. E veja, é extremamente complexo, porque não se trata só do nosso planejamento encarnatório, e sim de todas as pessoas com quem a gente vai ter contato em algum momento da nossa vida, né? Tudo é feito para isso, né? A gente vai se cruzar ali, às vezes em pequenos eventos ali, em coisa de segundos, a gente vai cruzar com pessoas, mas a gente vai ter uma oportunidade ali de gerar algo de bom ou de ruim. Então, veja, olhando por esse lado, de todo esse planejamento encarnatório seu, de todos os seus entes queridos, dos seus familiares, das pessoas do seu convívio, do seu trabalho, das pessoas aqui do nosso estudo, da casa espírita que a gente frequenta, de todas essas pessoas entrelaçadas. Aí vem o ser, consegue uma oportunidade, depois de todo esse planejamento, de todo esse trabalho colocado ali à prova, vem o ser e ele busca, ele consegue alcançar ali uma situação ali de conforto e ele simplesmente estagna naquele conforto. Nossa, alcancei o meu conforto aqui, eu tenho uma boa casa, um bom carro, está excelente assim, eu não quero saber de mais dificuldades, não vou mexer com mais ninguém também, de ajudar os outros nem nada, vou viver no meu mundinho aqui fechado, né, sem ficar gerando muita dificuldade ali, mas e aí? Isso não seria uma desgraça? Você chegar do outro lado de novo, porque inevitavelmente, né? Não sei se já contaram para vocês, mas se não contaram, eu vou contar essa novidade. Inevitavelmente a gente vai desencarnar e vai, né, chegar no outro mundo, do outro lado, lá no mundo real, no mundo espiritual, e vai ter que se deparar com essa análise sobre o que a gente teve de aproveitamento aqui durante a nossa passagem aqui na Terra. Imagina esse ser que passou por uma vida ali mansa, tranquila, né, que não teve ali grandes dificuldades e tudo mais, mas também não produziu, né, com isso, não produziu nada de frutuoso, não teve aproveitamento dessa encarnação, passou uma encarnação inteira aqui e ficou na mesma. Né? Pode ser até que não tenha angariado muitos novos débitos, né? A gente, inevitavelmente, também a gente vai, né, errar e vai angariar alguns débitos, mas não foi nada de muito grandioso, mas só que também, pelo outro lado, também não teve nada de grandioso, assim, nada de exponencial no seu crescimento evolutivo. E aí?
Para aquele que olhar por um lado aqui, nossa, é uma vida sem preocupação, sem problemas, só na tranquilidade. Até por isso que não existe esse tipo de vida aqui na Terra. Né? Mas se fosse assim, e aí? Qual o aproveitamento? Isso não seria uma encarnação, todo um planejamento encarnatório, toda uma oportunidade jogada fora? E aí, quando chega do lado de lá, você acha que esse espírito vai considerar isso como bom ou como uma verdadeira desgraça mesmo? Porque, tipo, ele passou por uma encarnação inteira aqui sem nada de novo adquirir. O que vocês acham com relação a isso? Vamos achar que foi uma verdadeira desgraça, né? Um desperdício de tempo, de reencarnação e de oportunidades. Até porque vai demorar de novo, né? Para ter uma oportunidade de novo, para poder reunir todo esse pessoal. Tá? Por exemplo, a pessoa vai, né? Tem dificuldade ali com certos familiares, ela se isola. De todos, de tudo e de todos aqui. Ah, não, se não, meu santo não bate muito, eu já não. Né, prefiro já não ter muito contato, já não conversar e tal. E não, tipo, exercitar minha paciência, né, diminuir meu ego, minha vaidade, meu orgulho, para poder lidar com aquela pessoa. Chega do lado de lá, né, fala, nossa, olha ali. Eu tinha planejado passar por isso e encontrar com fulano justamente para poder acertar os pontos e a gente seguir aí na nossa jornada evolutiva. E aí foi lá na primeira dificuldade, eu já abandonei de lá. Falei, não, quer saber mais de pessoa aí? Não quero mais conversar, não quero contato, deixa para lá, não preciso disso. E segui minha vida ali, mas foram dadas diversas oportunidades de alinhar os ponteiros. E aí, por pura falta de senso de oportunidade, não se ateve a esse trabalho ali interno, né? E aí, filho, haja abraço fraterno para consertar isso daí, né? Haja abraço fraterno, haja tratamento de desobsessão, né? Tem, então. Eu lembrei, enquanto vocês falavam aí também, eu gosto muito de ver umas histórias, aí lembrei das Mãos Enferrujadas, não sei se vocês conhecem, né? Mãos Enferrujadas, um texto espírita. E eu gosto de contar isso, claro, de um jeitinho para as crianças, dizendo, não, a gente tem que fazer as coisas, senão a gente, quando chegar lá, vai ficar tudo enferrujado. Então tem que trabalhar. Do homem que estava aqui, né, e ele pagava tudo. Ele não queria ser contrariado, pagava uma pessoa para ajudar o neto, a filha, para ensinar uma lição. Não me perturbe porque eu estou aqui. E aí, quando ele foi para o outro lado, né, no umbral, chegou lá, ficou. Não podia mexer os braços nem as pernas, bebia a laminha, né, do córrego que passava por ele. Dizia, por que eu fiz isso aí? Claro, quando ele foi socorrido, muito tempo depois, ele foi lembrar que ele teve tudo, mas não fazia nada, sempre eram os outros que faziam por ele, né? Eu digo aí, para ter cuidado, a gente não ser essas mãos enferrujadas. Exatamente. Esse é um exemplo maravilhoso, porque a gente está aqui. Gente, olha, tem uma parte do Evangelho que a gente até passou por ela que fala a natureza da ferramenta que é colocada na mão do trabalhador já não é um indício do que ele tem que fazer? Se é te dado uma enxada ali, você não sabe que você tem que capinar. Você ganha uma pá lá, você não sabe se tem que cavar, né? Olha a natureza da ferramenta que nos foi colocada. Nós temos fala, audição, visão, tato, olfato. Temos um cérebro trabalhando a todo vapor. Nós temos uma máquina perfeita que Deus colocou à nossa disposição aqui. Para quê? Para nada? Para jogar essa máquina ali no sofá e ficar lá deitado com as perninhas para cima, só na tranquilidade? Sem nada a fazer de bom, nem para si mesmo, que dirá para o próximo? Então não é assim, né? A gente vai ver, e esse é o ponto principal aqui desse item 24, essa questão. Não é o agora que você tem que olhar sempre. Lógico, a gente vive no agora aqui, a gente tem que se preocupar com o agora. Mas, com relação a analisar se algo é bom ou ruim, não é só o agora, não. É o que isso está gerando de frutos. Porque, nossa, olha, muita gente, às vezes, por exemplo, o pessoal da sopa, né? Vai sair, tá lá trabalhando, tá lá fazendo, vai ter gente que vai olhar de fora e vai falar, olha, gente, que desperdício, né? A pessoa, né,
perdendo tempo aí, essa trabalheira toda para dar comida para esse povo aí que não tem nada, não pode retribuir de forma alguma. Para que isso? Mas não está vendo o que está angariando do lado de lá, os bônus hora, o que está fazendo, aplacando muitas vezes algo que teria que acontecer uma prova dificílima ali naquela encarnação, aí a pessoa se entrega ao bem, a trabalhar para o próximo, e a gente sabe disso, tem uma ampla doutrina espírita que nos mostra os mais variados exemplos daqueles que, pelo bem, conseguiram aplacar coisas pesadíssimas, provas, obstáculos que são as verdadeiras, que seriam consideradas verdadeiras desgraças que aconteceria na vida, não tiveram que passar porque se dedicaram ao bem, porque estavam trabalhando no bem, estavam construindo para o próximo. Então, veja, de um ponto de vista mais limitado, se gera, às vezes, uma encarnação inteira de oportunidades sendo jogada pelo ralo ali. Né? E aí, ele ainda complementa, né, esse raciocínio. Né? Olha só, dizei-me-se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, ou seja, que limpa o ar, né? Dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Porque tem gente que vai considerar, nossa, né? Por que uma tempestade assim? Isso não é coisa de Deus, porque, né, às vezes traz prejuízo, derruba, destelha casa e não sei o que, arranca árvore, tudo mais, mas tudo tem um objetivo, tem um propósito, a gente não sabe, né, com o nosso olhar limitado aqui, o que realmente é o objetivo daquilo. Então, não nos cabe ficar questionando muitas vezes, né? Até porque não adianta, né? O que vai valer a gente praguejar contra uma tempestade, a gente ficar julgando isso, ficar questionando, vai mudar alguma coisa? Não vai. Então, para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhes as consequências. E aí, um outro ponto interessante, se a gente não consegue ver as consequências ainda, não significa que não existam essas consequências. Às vezes é algo que a gente só não tem conhecimento, não tem a permissão de saber por agora, mas vai demorar, passado mais ou menos tempo, a gente vai saber. E se a gente não consegue ver essas consequências ainda, não nos cabe nem julgar. O próprio texto está dizendo isso, para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver-lhes as consequências. Você não consegue enxergar as consequências do que está acontecendo ainda, então não julgue. No mínimo. E esse é o mínimo que se espera da gente. Não estou dizendo, mais uma vez, cabe sempre repetir que é fácil. Né? Eu mesmo, nisso aqui, eu peco muito. Né? Não consigo ver as consequências daquilo, e aí fico questionando, fico julgando. Mas o próprio texto aqui do Evangelho está dizendo, ó, se você não consegue ver a consequência, não te cabe julgar. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ou seja, mais um pontinho aqui que ele está nos abrindo aqui, acendendo uma luzinha dentro do nosso pensamento, ó. Às vezes você não está conseguindo enxergar essa consequência agora, não se atenha a isso, porque às vezes não é essa consequência, você não vai saber de agora, porque você vai sentir essa consequência só na vida real, que é a vida do espírito. Então, ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. É uma dificuldade, é uma dor pungente, é uma doença, é algo na família ali, é dificuldade com os familiares, ou às vezes a perda de um ente querido, é uma situação, sei lá, financeira, né? Tudo isso cessa com a vida corporal e a gente não sabe o objetivo, a gente vai saber quando estiver do lado de lá. E às vezes a compensação por aquilo ali compensa e muito a dor pela qual se passa. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade,
que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. Ele não está aqui, né, só fazendo um adendo para quem for assistir isso depois, para quem, né, também talvez possa ter dúvida, não está condenando alegria, prazer, né, assim, tumulto, vã, agitação, né, são coisas que a gente ainda consegue evitar. Mas a gente vai ter também, aqui não é uma vida penosa, não é porque é um mundo de provas e expiações que a gente vai passar 100% do tempo aqui com provas e expiações, gente. Às vezes, e isso a gente viu muito, muito, muito profundamente nesse capítulo 5 mesmo, que chama Bem-aventurados os aflitos, não é à toa, às vezes a gente só está colocando a nossa felicidade no lugar errado, em coisas materiais e passageiras. Mas ainda que o espírito esteja em extrema dificuldade, mais uma vez vou citar os apóstolos aqui, né? Tudo que aconteceu, tudo que passaram, tudo que tiveram por que passar, e ainda assim, você vai ver sempre a Bíblia retratar, e a história também, fora da Bíblia, retratar, como seres que tinham uma paz, carregavam uma paz. E a gente viu no final do item 23 lá, não é a paz dentro de um mundo tão tumultuado, a própria felicidade? Então, se a gente transporta aquilo que a gente está colocando como objeto da felicidade para aquilo que não é passageiro, por exemplo, o bem que a gente faz para o próximo, ele ecoa pela eternidade. Se a gente colocar a nossa felicidade nisso, em servir, aí a gente encontra a alegria aqui. E não vai ser uma vã agitação e nenhum tumulto. Por quê? Porque só vai trazer coisa boa, não vai trazer nenhum desequilíbrio. Pelo contrário, vai trazer o equilíbrio para o nosso organismo físico, material aqui, mas também para o nosso perispírito e para o nosso espírito. Né? Aqui ele está nos dizendo do exagero, né, dessa excitação dos sentidos carnais aqui, né, satisfação louca da vaidade. Por quê? O que isso faz? Faz calar a consciência, faz tornar justamente inócuo um espírito, porque aquele que vive só querendo gozar da vida, né, ele não gera nada de frutuoso aqui. Ele não planta nada de bom para ele mesmo colher depois. Ele está simplesmente satisfazendo os desejos imediatos ali, sem nada plantar. A semente dele ele guardou e está lá, está no mofo. Né? Então, isso atordoa o homem com relação ao seu futuro. Olha só, a gente fica iludido com o agora, a satisfação dos sentidos, né, de um modo assim desenfreado, que a gente não percebe que a gente não está plantando nada. Que a gente simplesmente deixou as sementes, porque sementes a gente vem com elas, a gente vem cheio de coisas para plantar, boas. Mas a gente simplesmente pega e para satisfazer o nosso desejo de agora, os nossos sentidos, né, mais aflorados, a gente pega e guarda aquilo ali, deixa guardado lá, e não planta nada, não faz nada, não trabalha para o próximo, não serve, não doa tempo, não doa ali o ouvido para uma pessoa que precisa desabafar, não doa um abraço para aquele que está precisando de acalento. Né? Então, a infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai, vós que chorais, tremeis, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. O que ele está nos dizendo aqui? Se o seu corpo está satisfeito aqui, você está conseguindo a satisfação dos seus sentidos aqui corporais, muito provavelmente não, com 100% de certeza, você está deixando o seu espírito de lado. Só que o corpo, para onde que ele vai? Para a cova. O que vai ficar depois do espírito? E aí você deixou o seu espírito de lado. A Janete deu um exemplo lindo aqui, né, das mãos enferrujadas. Você está aqui, você está, né, satisfazendo seus desejos imediatos ali. Mas aquilo que vai permanecer, você está deixando enferrujar. Veja, é um ponto de vista. Para nós, é algo ainda, né, vamos ser bem realistas, impactante. A gente consegue? Não. Mas o texto está aí justamente para nos mostrar que a gente vai
caminhando a pequenos passos até chegar nesse ponto aqui, de não querer mais a satisfação desse corpo aqui, de viver com os olhos sempre voltados ao Espírito, que é ele que é eterno. Então, a Deus não se engana, não se foge ao destino. E as provações, credoras mais impiedosas do que a matilha, que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Olha só quanta informação tem só nesse parágrafo aqui. Ó. Então, as provações são as credoras impiedosas. Vejam, aquele que está, né, no repouso ilusório. Veja, foi justamente um dos exemplos que eu utilizei aqui. Desse que se coloca numa vida tranquila ali, sem nenhum alarde, sem nenhuma dificuldade, sem atrito, sem obstáculo. É um repouso ilusório. É lógico. Isso também, aqui na Terra, como é um mundo de provas e expiações, não tem como alcançar esse nível de não ter que resolver nenhum problema. Sempre vai ter algum ou outro, tá, que vai nos cutucar ali. Mas a gente tem como ir varrendo para baixo do tapete, vamos dizer assim, né? Não lidar com aquilo. Vamos empurrando com a barriga aqui, que, né? Depois se resolve. E aí, nesse depois se resolve, você está naquele repouso ilusório, está na tranquilidade, não vou lidar com isso, não vou me preocupar com isso por agora, para de repente, a gente não sabe o dia de amanhã, nesse segundo, desencarna. E aí? Vos imergir de súbito, ou seja, o que é imergir? É quando você está mergulhado e você imerge, né? Você chega na fonte. Então, você está mergulhado em algo, ele está mergulhado nesse repouso ilusório, de repente, na hora que você sobe, você imerge de súbito, né? Ou seja, de uma vez, na agonia da verdadeira infelicidade. Você vê que, nossa, né, eu estava ali, né? Na torpeza dos meus sentidos ali, mas, na verdade, do lado de cá, eu estava plantando só espinho para eu colher. Ao invés de eu plantar rosa, eu plantei só o espinho. Então, é aquela infelicidade, ele fala aqui, né, da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Aquele que viveu uma encarnação inteira aqui, simplesmente no egoísmo, tentando satisfazer somente a si mesmo, considerando como se ele fosse o protagonista de todo o universo e o restante são só meros figurantes ali, né? Só a vontade dele que interessa, são só os interesses dele que interessam. Não tenho necessidade nenhuma de fazer algo sequer pelo meu próximo. Por quê? Porque eu quero o meu, eu quero para mim. O outro, que ele que se vire, que vá buscar o dele, né? Mas eu tenho mais condições. Nossa, sorte minha, graças a Deus que eu fui agraciado assim, não tenho também dívida com ninguém, não devo nada para ninguém e por isso não vou fazer nada pelo outro. O que vai acontecer? Essa alma fica amolentada, ou seja, utilizando novamente o exemplo que Janete trouxe aqui, né? A mariposa ali, a borboleta que está lá naquele casulo, ela necessita de fazer aquela força extrema, porque aquilo vai gerar a circulação nas asas dela, que vai ganhar um tônus que vai propiciar com que depois ela utilize essa asa para voar. Essa alma amolentada, justamente, é um espírito que não fez esse esforço e depois não tem as asas para voar. Só que aí, veja, e por que ele fala aqui que essa é a verdadeira infelicidade? Porque depois, o que corrói esse espírito por dentro é o arrependimento. Não o arrependimento em si, né? O arrependimento ainda é algo bom, mas aquela sensação de que, nossa, podia, né, ter feito diferente, aquela questão de você querer... Como que é o nome disso, gente? Não é arrependimento o nome, a palavra agora me fugiu. Mas é aquela sensação de que, nossa, eu deveria ter feito diferente, eu perdi essa oportunidade, né? Isso aí corrói esse espírito. Depois, né, de ver que, nossa, eu tinha ali, né, todas as ferramentas na minha mão, não utilizei. E aí ele vai me falar, né, que pois o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Ou seja, aqui ele está nos dizendo, olha, que se for para ser uma ferramenta, então que o Espiritismo seja essa ferramenta para recolocar aí
realinhar as suas expectativas com relação ao que é realmente ser feliz e o que é realmente ser desgraçado. Eu lembrei a palavra. O desgraçado, na verdade, é aquele que acorda subitamente do lado de lá e vê que não plantou nada, e esse remorso vai corroer a alma desse espírito aí, vai corroer ele por dentro, esse remorso de ter tido as oportunidades, de ter lá atrás assumido compromissos, e quando chegou aqui, por preguiça, por vaidade, por orgulho, por qualquer que seja aí o desvio que se vai fazer, deixa esses compromissos de lado, deixa essas ferramentas de lado, não se põe ao trabalho, não se põe a semear. Chega do lado de lá, o que acontece? Não tem nada para colher. Nada de bom para colher, né? Vai colher os frutos dos seus desvarios, dos seus desvios, dos seus desequilíbrios, né? Justamente por meio disso que eu disse, né? O próprio remorso é uma dessas ferramentas aí. O remorso que atinge o espírito quando ele comete algo dessa forma assim, de desperdiçar uma oportunidade, ou pior, né? De cometer um ato extremamente grave, no caso dos suicidas, por exemplo. Aquele remorso é um inferno que a gente considera aqui, né, na Terra, é o próprio inferno desse espírito. É essa a pena. Começa justamente aí, no remorso. Agireis, então, como bravos soldados, que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz, que lhes não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória. Ou seja, né, o soldado, ele sabe que ele está ali porque ele é soldado. Ele está ali para enfrentar a batalha. Aqui, gente, né, lembrando, é uma analogia, não tem a ver com as batalhas violentas, sangrentas da guerra, não. Da nossa guerra interior. Isso aqui é uma analogia à reforma íntima. É essa a batalha que está sendo travada aqui. E é essa a batalha mais difícil de todo ser humano. E olha só como é interessante. De nenhum é igual ao do outro. De nenhum ser, a reforma íntima ser feita é igual ao do outro. Cada um tem as suas dificuldades ali em tudo. Às vezes, para mim, não, mas daquilo ali, do outro, aquilo ali não é. Para mim, eu não considero dificuldade. Tá? Não, mas na pele dele é a dificuldade dele. E a sua também pode ser que ele considera que é uma simples frescura ali e tal, mas é a sua dificuldade, é essa que você tem que enfrentar. E a reforma íntima, eu falo que é a batalha mais difícil, por quê? Porque ela é eterna. A gente não tem folga disso. A gente não tem um dia na semana em que a gente pode simplesmente jogar tudo para o alto e, né, cultivar pensamento ruim, atitude ruim e assim por diante. É algo que exige uma disciplina. E também, mais uma vez, lembrando, é natural que a gente fuja a essa disciplina às vezes, mas quando a gente falha, quando a gente tropeça, quando a gente falseia o passo, logo em seguida a gente tem a obrigação, como cristãos principalmente, de se recolocar, se reerguer, como soldados na batalha mesmo, se reerguer e ir de cabeça erguida de novo tentar. Nossa, eu errei nisso? Não, mas agora eu vou tentar. Dessa vez eu vou conseguir, vai dar certo. Nossa, errei de novo. Não, mas eu vou tentar de novo. Né? O que a gente não pode fazer, gente, é desistir. Eu vou tentar de novo, até eu conseguir. É aqui que ele está falando, é desse tipo de luta que a gente trava. E por que é difícil? Porque é uma luta com nós mesmos. Não tem como fugir. O que a gente pode fazer é, não, deixa assim mesmo, não vou lutar contra as minhas más inclinações, deixa aflorar, deixa aí do jeito que tiver que ir, e aí a gente age como um barco lançado ao vento, sem ninguém no controle, a gente vai sendo levado ali pela maré. Não vai adquirir qualquer promoção, né? Não vai adquirir não vai angariar para a vida eterna. Angariar o quê? Qualidades, gente, novas ferramentas, né? O que são essas ferramentas? Nossa, passei por tanta coisa difícil relacionada à paciência, até que, em um determinado momento, eu adquiri ali essa qualidade de ser um pouco mais paciente, e isso eu vou levar na minha bagagem eterna.
Então, é justamente isso. Então, é isso que ele está dizendo. Ó, a gente não tem que olhar tanto para a dificuldade, mas sim porque a gente vai angariar com essa dificuldade. O que importa ao soldado perder na refrega, ou seja, perder na luta, as suas armas, sua bagagem, seu uniforme, desde que saia vencedor e com glória. Então, o que importa ao que tem fé no futuro, deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste. Delfina de Girardin, Paris, 1861. Veja, o que ele está dizendo aqui? O que importa a gente ter uma encarnação? E aí a gente necessita, para a gente conseguir construir esse ponto de vista aqui, a gente necessita entender e ter a certeza de que somos espíritos imortais, que a encarnação é simplesmente um pequeno lapso temporal aqui que a gente vai passar, tá? Então, o que importa a gente passar por uma encarnação de provas e dificuldades, se quando a gente chegar na nossa vida real, que é a vida do espírito, a gente tenha angariado muito para esse espírito, para o nosso espírito. A gente veio, penou, batalhou, trabalhou, sofreu, penou, chega do outro lado, nós conseguimos cumprir com o planejamento espiritual e, com isso, alcançar um nível evolutivo de não ter que passar mais por determinadas provas e obstáculos. Nossa, a gente sofreu durante o tempo aqui, resignadamente, mas não vai ter que passar de novo. Foi feita, foi concluída aquela lição ali. É só a gente ver, utilizando a analogia da escola de novo, que é a que eu mais gosto, porque é o que mais se parece à nossa vida aqui. A nossa vida aqui no planeta Terra é uma escola. Veja, gente, quando a gente estava aprendendo determinada matéria, quando a gente estava aprendendo tabuada, eu lembro a dificuldade que era, eu tenho dificuldade com tabuada até hoje, inclusive. Mas eu lembro a dificuldade que era, minha mãe ficava tomando a tabuada de mim, eu não lembrava de jeito nenhum, era uma dificuldade. Gente, depois que passou, que dificuldade era essa? Não se angariou ali um conhecimento, algo que você vai levar? Passar pelas séries da escola ali, nossa, difícil, queria ficar em casa, queria ficar com a minha mãe, com meu pai, tal. Mas aí tem que ir para a escola, tem que ir lá, se esforçar, assistir aula, fazer lição, copiar lição, fazer lição de casa, tudo mais. Para quê? Olha só. Se não fosse isso, hoje em dia, não teria condição nem de estar aqui, porque aí como é que a gente ia aprender a ler para poder ler o evangelho aqui? Ia depender de outra pessoa. Entende? Então, assim, tudo que a gente passa de dificuldade tem esse lado de nos levar em algum lugar. Não é somente, não existe um Deus ali extremamente odioso, sarcástico, que vai nos colocar em provações que não tem objetivo nenhum, simplesmente pelo prazer de ver o próprio filho sofrer. Não. Não existe, isso é uma ideia que a gente tem que abandonar. Já era para termos abandonado isso aí há muito tempo, não existe isso. Prova simplesmente com o fim em si mesmo, não, ela tem uma finalidade. Ah, mas eu não consigo enxergar essa finalidade. O próprio Evangelho nos disse ali, ó, se você não consegue ver a consequência, não se coloque a julgar. Simplesmente aceite, seja pelo menos resignado. É o mínimo que a gente pode fazer. Aníbal, pode falar. Seu áudio está desativado. Aí, agora foi. E aí, como é bom ser espírita, né? Porque você tem uma aula dessa, né? E poder ter essa visão, né? De que a desgraça não está na dor imediata, né? Mas sim na consequência de mais escolhas que a gente faz, né? Que causam, digamos assim, consequências desastrosas, né? Por causa dos vícios, do apego, do orgulho. Quantas pessoas não têm isso, né? Se a gente lembrar que a gente já nasce com um teste, né? Nascer numa família que a gente escolheu, que já é uma prova para nos afastar das nossas próprias missões, né? Para nos pôr à prova as missões que vão vir, porque tudo é questão de uma cultura também, né? Aquela pessoa que não aceita, não reconhece Deus como um bom pai, que só deseja o bem a gente, que a falta do conhecimento espírita, né? Por isso que eu estou dizendo que como é bom ser espírita, né?
Sim. Eu, por exemplo, 14 anos, uma frase de um tio meu me chamou a atenção e marcou minha vida até hoje. Eu tenho 14 anos, hoje eu estou com 47. Ele disse assim: todo homem tem uma missão. E aí aquilo bateu em mim, eu fiquei a minha vida toda: qual é a minha missão? Qual é a minha missão? E aí eu ia para a igreja e ficava lá na igreja católica, né? E eu, qual o sentido disso aqui? De ver um padre dando um sermão, um ritualística. Então, certas coisas que a gente já nasce convicto, né? Eu não acreditava que aquilo me salvava, mas eu acreditava que fazer o bem às pessoas estaria a verdadeira salvação. E aí foi quando eu li o livro Caminhos de Luz, né? É a Caminho da Luz, né? De Chico Xavier. É um livrinho pequeno que ela mostra a evolução da Terra. Eu não acreditava que Deus tinha criado o mundo em 7 dias. Eu sou engenheiro civil, então por questões de estudo, de física e tudo mais, eu não acreditava. Aí, quando eu li o livro, aí eu disse: pô, fez sentido para mim. Vou começar a ir para o Espiritismo, porque está me explicando as dúvidas que eu tenho quanto à criação, quanto a tudo, né? E hoje estou aqui, tendo essa aula, me mostrando que as dores que eu passo têm uma justificativa para um aprendizado, né? E que essa dor não representa algo ruim, mas sim uma evolução. E isso vai me render frutos a longo prazo, né? Consequências boas a longo prazo. Né? Esse aprendizado, essa família que a gente está aqui de 7 pessoas, né? E aprendendo com os outros, né? É muito bacana, é muito bom ser espírita. Não, isso é maravilhoso. E assim, utilizando já do seu comentário, né? Olha só, a gente se depara muitas vezes, e isso tem crescido muito, principalmente na internet, quando você coloca alguma coisa de Deus, as pessoas: mas isso aí não existe, isso é uma lenda, isso é uma fábula. E você já vê, você já sente naquele tipo de comentário que a pessoa é meio amargurada. Não é fazendo julgamento de ninguém. Mas como não ser? Porque, veja, a gente vem, Aníbal, como você disse, né? A gente vem numa família, a gente vai já, de início, já vai começar a ser colocado à prova. Todo mundo, né, é bem-aventurado os aflitos, todos nós teremos aflições. Então, essa pessoa que não tem esse ponto de vista de conseguir sequer entender que existe sim uma divindade, que tudo tem um objetivo e o objetivo final é o amor, é difícil, é impossível a pessoa não se amargurar durante uma existência aqui na Terra. E veja, até as questões que às vezes vai de embate com a gente, né, que nos impactam ali, né, a questão de você assistir ali, né, uma cerimônia religiosa e tudo mais, falar: nossa, mas isso aqui não tá faltando, sabe? E eu já senti isso, já, esse negócio: nossa, tá faltando isso aqui, não, eu vim buscar e eu não tô achando, não tá me completando isso aqui não satisfaz a sede que eu tenho. E isso já é o ponto de partida para você ir buscar o que satisfaz. Se não for isso, se não for esse incômodo, não busca. Foi literalmente isso que aconteceu comigo. Eu não me encaixava. E Você vai ali beber e você não mata a sua sede. aí o espiritismo não, ele preenche todas as lacunas, sabe? É claro, tem muita coisa para aprender, muita coisa para assimilar, muito conhecimento, né? Se a gente perceber que absolutamente tudo, até as vírgulas que Jesus falou em suas frases, tem as pausas, tem um sentido, tudo tem um sentido, pô, é absurdo, né? Tudo tem um ensinamento, né? Uma profundeza. Quem estuda muito, que vai ali no âmago, mergulha, acha coisas absurdas sobre o que Jesus quer nos dizer, né? E que a gente não tinha, né, como extrair, né, esse ensinamento, né, na nossa época, lá atrás, na época de Cristo, não tínhamos como extrair esse ensinamento, não tinha como ele chegar. Se tivesse, né, ele chegaria e iria elucidar a todos, mas não, a gente tinha que passar pelo processo, né? É a mesma coisa, Jesus não ia pegar nós, né, enquanto borboletas ali no casulo, ele não ia chegar e rasgar o casulo: pronto, você está livre. Não ia voar
E ele sabe disso, né? Ele passou por todo esse processo, então ele sabe como funciona todo esse processo. Mas a gente, muitas vezes, né, não enxerga dessa forma, né? Eu acho que, como você falou lá no começo, né, e existe um ditado, aprender pelo amor, pela dor, né? Pelo amor não grava, pela dor, sim. Eu acho que isso é inerente ao espírito, ou seja, a gente só vai aprender pela dor. E vamos ter que sofrer para aprender tudo que temos que aprender até virar um espírito de luz, né? Nesse estágio nosso evolutivo agora, a gente, infelizmente, a gente escolhe isso. A gente escolhe, porque Jesus vem e nos elucida que não é o único caminho, né? Mas a gente escolhe pela dor. Mas a gente vai parando, né? Conforme a gente vai dando alguns passinhos aí nessa caminhada evolutiva, a gente vai parando de escolher a dor, a gente vai começando a escolher o amor. A gente vai ficando melhor em exercitar o nosso livre-arbítrio da forma mais acertada, né? Porque a gente para justamente de ver o imediatismo, né? Não é aquilo do agora, não. A partir do momento que a gente tiver a consciência plena de que somos espíritos imortais e a gente conseguir a todo segundo ter isso em mente, aí a gente para de tomar decisão ruim. Aí a gente para de escolher a dor ao invés do amor. Alguém quer fazer mais algum comentário, adicionar alguma coisa? Hoje nós até passamos um pouquinho do tempo aqui. É isso, então, gente, vamos no nosso próximo estudo da segunda que vem, o item 25, a melancolia. E é o complemento desse e do anterior, né? A questão da melancolia, porque é aquele sentimento do espírito que, enquanto ele tem alguns lapsos ali temporais, ele percebe que o corpo é o que limita ele enxerga esse corpo como uma prisão, então nada mais faz sentido enquanto encarnados. Mas, né, como tudo aqui que o Evangelho ele vai nos explicar, que é um sentimento passageiro, normal também ter os ápices de melancolia. Inclusive, é comum nós, seres humanos encarnados aqui na Terra, nós sentirmos essa melancolia geralmente no entardecer, no final do dia, é quando a gente tende a ser mais melancólico. Tem até um nome para esse tipo de evento, mas no próximo estudo, né, só adiantando um pouquinho, aí no próximo estudo a gente vai falar sobre isso. Queria agradecer mais uma vez a presença de cada um aqui. Muito obrigado por todos os comentários, as participações. Agradecer a Deus mais uma vez por essa maravilhosa oportunidade da gente estar aqui e criar conhecimento, conseguindo aí compartilhar as experiências, absorver das experiências do próximo. Isso é muito bom. Isso sim é viver aqui uma encarnação, né, com sentido real. E muito obrigado a todos que participaram aqui do estudo, muito obrigado àqueles que vão ter acesso a essa aula depois e que vão dedicar um pouquinho do seu tempo aí a nos assistir aqui, a nos ouvir um pouquinho, e que essa palavra possa fazer o mesmo bem que faz para os nossos corações aqui nessa noite de segunda-feira. E que nós possamos ter uma noite iluminada, de um sono benfazejo, que os bons espíritos possam ali nos orientar durante o nosso sono útil. E espero vocês no estudo nosso aqui de quarta-feira, tá certo? Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Boa noite, boa semana. Boa noite. Deus abençoe.